Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos citar aí 8 ações do setor bancário que, ao meu ver, estão baratas aí no mercado financeiro. Dentre elas, citarei empresas small e large caps no mercado acionário. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e deixem nos comentários aí vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Bom, antes de começar aqui introduzir essa lista desses bancos, pessoal, vale ressaltar que nada aqui se trata de recomendação, tudo é a título de conhecimento e eu não me responsabilizo por qualquer perda ou ganho de capital que vocês possam ter na carteira de vocês. O primeiro banco aqui da lista, pessoal, é o Banco ABC, que é um banco negociado aí na Bolsa de Valores, tá? É um banco inteiramente privado e ele ainda aí, pessoal, é um banco small cap na Bolsa. Se vocês forem aqui no Investidor 10, na parte de empresas, podem perceber que ele detém um valor de mercado de 5,8 bilhões de reais. E para quem não sabe, small cap são empresas aí que o mercado denomina como empresas pequenas, que não possuem uma grande fatia no mercado, abaixo de 10 bilhões de reais. Hoje o banco conta com uma base acionária de 233 milhões, tá? É um banco aí que abriga até com uma liquidez atrativa, tá? De 16 milhões liquidez diária por dia, tem 100% de tag along, ou seja, não tem risco aí dos acionistas acabarem sendo prejudicados com uma venda. Em particular, não possuo o Banco ABC na minha carteira. É uma empresa com bastante história já, foi fundada aí desde 1983 e os papéis aí é ABCB4, que é o papel que tem a maior liquidez para negociar as ações. É muito importante, mesmo para o investidor pessoa física pequeno, ficar de olho na liquidez, por conta que, tendo uma liquidez muito pequena, você pode acabar sendo prejudicado se um dia eu for acabar querendo vender aí o papel, tá? O banco até que gerou um valor para o acionista de 282% ao longo de 10 anos, tá? E hoje é um banco que continua cotado a 7,17 vezes o seu lucro e tem um valor de patrimônio de 0,99 vezes. O mercado negocia na média para Banco ABC, se vocês olharem aqui preço sobre valor de patrimônio, uma média de 1,04, tá? Em momentos já chegou a ser cotado a 1,18 vezes. Vale ressaltar, porque as pessoas têm muita dificuldade com este indicador, o preço sobre valor de patrimônio nada mais é do que o preço, ou seja, o valor de mercado, né? Dividido pelo valor patrimonial, valor por ação, ou seja, o valor de patrimônio, que é o capital dos sócios da empresa. Para tirar essa fórmula, o Status Invest, ou Investidor 10, eles já dão para vocês aqui nesse sinal de pergunta, tá? Então, para você descobrir o P sobre VP, primeiro você vai ter que descobrir o preço, né? No caso, o preço da ação está aí, se vocês olharem logo aqui em cima, em 24,51. Agora, para descobrir o VP, que é o VPA, você terá que fazer uma subtração aí do patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação, ou seja, o patrimônio líquido do Banco ABC hoje. Se vocês olharem aqui, pessoal, o patrimônio líquido do banco ele está em torno aí de 5,8 bilhões. Você vai fazer um cálculo do patrimônio líquido e subtrair aí pela quantidade de ações, então você encontra o VPA da empresa. Logo, quando encontrado esse VPA, aí sim você faz a fórmula de P sobre o VPA que vai utilizar aí esse indicador. Então o mercado está pagando 0,99 valor de patrimônio, está próximo aí, não vejo um desconto tão significativo em Banco ABC hoje de acordo com esses indicadores. Mesmo assim, é um banco que negocia com uma margem muito boa, uma margem líquida de 14,88%, tá? Ainda é um banco que está com ROI, portanto, para empresas que têm dívida, tá? O Banco ABC em particular possui uma dívida aí até que controlada, mas não deixa de ter dívidas, consequentemente eu olho para o ROIC que está acima do custo de capital. Vale ressaltar que é muito importante, principalmente para bancos, que vocês olhem para o custo médio de capital. Em geral, hoje o custo médio de capital no setor bancário, com uma Selic de 11%, está mais ou menos em 8%. Então, o banco que tem um ROIC acima do custo médio ponderado de capital é porque está remunerando muito bem o capital dos seus acionistas, já descontando os passivos da empresa, tá? Outra empresa que ainda é o Banco do Brasil, mesmo após os papéis terem subido 64,77% ao longo dos 12 meses, ainda é um banco que negocia a múltiplos baixos, a 5,07 vezes o lucro, e a um P sobre VP de 0,96 vezes, ou seja, o banco ainda está com um claro desconto aí em relação à sua histórica. Se eu for aplicar uma fórmula, não vou fazer aqui nesse vídeo,
Estou deixando o vídeo aqui no card, logo acima, explicitando aí para vocês um cálculo que eu fiz sobre o Banco do Brasil e suas perspectivas para 2024, desde análise de indicadores e como o banco está, ele deveria ser adequadamente precificado. Mediante hoje era para o banco estar custando mais ou menos uns R$130 para se aproximar ao seu valor justo, tá? Mas, obviamente, somos pessoas que queremos margem de segurança por ser uma estatal, então eu considero um teto aí para o Banco do Brasil de pelo menos 9%. Eu exijo que empresas estatais que têm um risco político envolvido, mesmo que o Banco do Brasil não seja uma estatal por completo, 50% pertence aí ao capital privado, eu exijo 9% de taxa de desconto, ou seja, o banco tem, o mercado projeta a princípio que o banco irá pagar R$6 por ação para o exercício de 2024, eu divido esse valor por 0,09, então temos um preço teto de R$66, tá? Então se a gente pegar R$66 e dividir por 56,66, que é a cotação atual, temos uma margem de segurança de 16%. Então ele ainda é cabível para aportes, mesmo ainda nesses preços aí, porque pelas projeções do mercado, e não só pelo mercado, pelo próprio banco, que projeta lucrar de 38 a 40 bilhões aí para o exercício de 2024, o banco, o mercado ainda por esses preços, mesmo após essa alta, não tem precificado adequadamente o banco. Obviamente que cabe informar aqui para vocês que, diferentemente dos Estados Unidos, né, o Brasil possui um oligopólio, ou seja, os bancos aqui, eles são totalmente necessários na economia. São poucos bancos que dominam o mercado. Então, dificilmente você terá prejuízos nesse setor. Diferente dos Estados Unidos, que os bancos são altamente competitivos e lá não detêm oligopólios. Os bancos não possuem não há um banco relevante que possui uma fatia de mercado bastante expressiva, tá? E o Banco do Brasil já é um banco muito subprecificado, porque tem aí esse risco político envolvido que o mercado acredita, mesmo que o banco apresente resultados acima dos pares privados. Então, isso aqui pode gerar uma vantagem para o investidor, estar comprando um banco bastante descontado, largado pelo mercado e obter dividend yields bastante atrativos, que é o meu caso. O Banco do Brasil representa aí a maior posição hoje da minha carteira, tenho 755 ações, né? Seguidamente aí abaixo por outra empresa do setor Irani, que também sigo comprando aí no longo prazo, tá? Outro banco aqui que eu gostaria de partilhar para vocês, mas que ao meu ver não está tão barato, é o Banco Santander, tá? Negociando a um múltiplo de 10,64 vezes o PL, né? Por que teve toda essa alta no PL? Porque o resultado do banco, lamentavelmente, caiu de uma maneira bem expressiva, né? Devido principalmente às altas inadimplências e o crescimento aí da provisão para devedores duvidosos. As provisões do banco cresceram muito, então, consequentemente, teve esse baque no lucro líquido. O mercado já projeta uma recuperação para o ano de 2024 no Santander, a recuperação lenta, né? Eu acredito que ele irá superar, não superar, mas vai pelo menos aí se recuperar mais rapidamente que o Bradesco, né? Até porque ele já tem dado sinais de melhoras nos seus balanços. Portanto, mesmo com uma recuperação, ao meu ver, o banco não está toda essa barganha assim, tá? Negocia 10,6 vezes o lucro. O valor de patrimônio está bem abaixo da sua história. Se vocês olharem aqui, por exemplo, o valor de patrimônio do Santander é de 1,5. Então o investidor pode estar pensando, nossa, então é uma baita oportunidade. Nem sempre, porque vocês não podem olhar o preço sobre VP, ou seja, o preço sobre valor de patrimônio, isoladamente. Vocês têm que conciliarem ele com o ROI. Perceba que o ROI do Santander está muito baixo, bem abaixo da sua média histórica. Então o banco está remunerando muito abaixo do seu custo, ou na média aí do custo de capital. Então, não é um banco que tem toda aquela barganha, né? Lamentavelmente, essa queda de lucros, mesmo com o resultado aí acabando crescendo ao longo do tempo, não podemos vislumbrar um potencial tão explosivo no Santander. Ele vai continuar sim pagando os dividendos trimestrais, porque seu controlador, que é o grupo espanhol, quer receber dividendos do banco. Portanto, não é uma oportunidade aí para a fins de valorização, explosão na sua carteira, porque é um banco já mais defensivo, vai sempre pagar dividendos, portanto, não está toda aquela barganha. Então, entenda, paciência com o Santander, você não terá retornos aí diferenciados do mercado, pelo menos com esse banco. Não estou afirmando que isso vai acontecer, mas o cenário atual, pelo menos, aponta para esse prospecto, mesmo que o banco venha a se recuperar. Até porque também ele já é um banco large cap aí na Bolsa de Valores, né? Possui um valor de mercado de 107 bilhões, então não terá toda uma evolução significativa, tá? Ainda continuar pagando dividendos razoáveis ao longo do tempo, principalmente com essa possível recuperação do lucro líquido. Portanto, o Santander eu não vejo na minha estratégia como previdenciária, mas um banco de oportunidade que eu fico de olho, mas acredito que no setor bancário tem oportunidades
muito mais expressivas, tá? Como, por exemplo, aqui o Banco Paine, que é o banco da família Pinheiro, é um banco small cap, bem pequeno aí na Bolsa de Valores. Se vocês olharem aqui o Banco Paine, pessoal, ele detém um valor de mercado, vamos aqui na parte de empresa, né, de 846 milhões, ou seja, uma nanocap aí, com baixíssimo valor de mercado, né? É um banco ainda muito pequeno, tem uma liquidez de 1,96 milhão diária, né? Uma liquidez aceitável para o pequeno investidor e possui uma base acionária de 168 milhões de papéis. O banco, ele não teve um passado tão favorável, se vocês olharem aqui no Investidor 10, pessoal, se vocês olharem na parte de receita versus o lucro, tá? Que tem todo esse comparativo aqui para o banco, vocês podem perceber que ele não teve um histórico tão favorável. Um tempo atrás ele teve prejuízo em 2019, menos 115 milhões, teve prejuízo em 2018, teve prejuízo em 2017. Então você percebe que é uma empresa que não abriga uma sustentabilidade muito grande. Porém, como estamos engatando um ciclo de queda de juros, isso acaba por beneficiar bancos que têm como sua atividade principal carteiras de crédito vinculada à pessoa física e pequenas e médias empresas, porque facilita, diminui o custo de capital e facilita aí por financiar o projeto desses bancos. Então perceba que de 2022 para cá, o banco começou a apresentar lucros, tá, de forma recorrente. Portanto, acredito que ainda é pouco histórico, na minha visão de investidor, para se posicionar nesse banco. É um banco mais arriscado, saiba que você sofrerá com as volatilidades, tanto por ser um banco ainda small cap e ainda não ter um histórico consistente de resultados, tá? Mesmo assim, o banco ainda acumula uma alta, se vocês olharem aqui, de 166% nos últimos 12 meses, principalmente devido a essa melhora de resultados que o banco vislumbrou. E até agora pagando dividendos até que de forma razoável, e o mercado projeta que o banco pagará dividendos até que bons para o ano de 2024. O banco negocia 0,86 vezes o valor de patrimônio e há um índice preço-lucro de 4,3 vezes, tá? Então, está barato assim, portanto, o ROI ainda continua. O ROI melhorou bastante, para falar a verdade para vocês, né? Dos anos para cá, com essa melhora de resultados, o ROI do Paine melhorou de uma maneira bem substancial. Então, acredito que sim, é um banco de oportunidade, portanto, não para fins previdenciários, né? O único banco de todos os bancos que eu acredito previdenciário hoje é o Banco do Brasil, porque ainda por negociar a múltiplos baixos, o banco sempre contemplou o acionista com histórico de dividendos, com yields aí bastante atrativos, mesmo em períodos de turbulência. Então, de todos os bancos, eu enxergo que o Banco do Brasil abriga uma perenidade muito sustentável nos seus negócios e ainda por cima detém aí o preço ao seu favor, tá? Banco Paine é mais para oportunidade. Agora um outro banco aqui, pessoal, que é um banco já totalmente estatal, tá? 100% do capital do banco é da União Federal, ou seja, é o Banco da Amazônia, que se apreciou 71% nos últimos 12 meses, tá? Um banco negocia múltiplos muito baixos, justamente por ser uma estatal 100%, e lembre-se, o mercado sempre pagará múltiplos mais baixos para empresas estatais. Por quê? Porque tem um risco político envolvido. O banco negocia um preço sobre valor de patrimônio de 0,90. O preço sobre valor de patrimônio, pessoal, ele é essencial para bancos, tá? Não tem como, é um indicador muito poderoso para o setor de bancos. É um banco que tirou muito valor para o acionista, 652% ao longo dos anos, principalmente porque ele sempre foi muito largado pelo mercado, tá? E ele ainda negocia abaixo da sua meta histórica, um preço sobre o lucro de 3,96 vezes, tá? Hoje está com margens boas, está com o ROI também muito bom, o banco de 22%, tá? E o ROI, que aí já descontando as dívidas, de 24,4%, tá? E perceba que o banco, ele nunca deu prejuízo, foi um banco que sempre lucrou e pagou dividendos até que razoáveis, tá? Perceba também aqui que o banco ainda é um banco small, então tem 5,3 bilhões de valor de mercado. A ação não tem tag along, né? Não tem a proteção do minoritário aos acionistas, e o banco aí sempre teve esse histórico consistente. O Banco da Amazônia, acho que sim, um banco muito bom para se ter na carteira. O único risco que você tem nele é que ele é estatal e ingerências políticas podem acontecer. Por isso que eu exijo um prêmio de risco nesse banco mais atrativo, tá? Acredito que nesses preços ainda se encontra atrativo, né? Eu compraria o banco nesses preços, porém já tenho foco em outras companhias, tá? Até porque é um banco que eu peguei para estudar recentemente e eu não conheço muito a empresa por dentro. Agora, pessoal, partindo aqui para o Banco Bradesco, né? Um banco inteiramente privado, negocia um múltiplo preço-lucro de 9,4 vezes e um preço sobre valor de patrimônio de 0,8. O banco está com ROI muito precário, de 8,6%,
6%, tá? Esse ROI aqui devido principalmente à queda de resultados que o Bradesco presenciou no ano de 2023 e 2022, e o Bradesco vem sofrendo aí nesses anos devido ao mesmo caso do Santander, tá? Lamentavelmente, eles não tiveram um controle eficiente de custos e acabaram sendo prejudicados com provisões e inadimplência elevada, tá? O CEO do banco deu entrevistas que a recuperação do Bradesco será lenta, né? Os acionistas da empresa terão de ter paciência, então é um banco que eu não vislumbro uma oportunidade tão grande nesse momento, tanto no quesito preço, como a perspectiva de resultados. Fora que é um banco que não gerou tanto valor para o acionista e ainda assim é um banco que não paga tão bons dividendos assim. Se vocês pegarem a média do Bradesco de proventos, pessoal, não foi tão atrativa, tá? Se vocês forem aqui nos papéis do banco, ó, o banco ele paga aí até com uma recorrência atrativa, portanto ele nunca pagou yields tão atrativos, numa média de mais ou menos 6 a 7%, tá? Perceba que nos últimos 5 anos o dividendo do banco foi de 5,3%. Então não teve dividendos atrativos, né? E eu, como contemplo, principalmente aqui no Brasil, a estratégia do dividendo investing faz muito sentido porque o dividendo ainda não é tributado. E mesmo que fosse tributado até em 15%, ainda assim faria sentido aqui no Brasil, porque se vocês, diversos estudos que eu já apresentei aqui no canal, o dividendo ele representa de 70% a 80% do retorno total ao acionista. Então, empresas que não distribuem dividendos não produzirão um retorno tão bom para o acionista, pelo menos aqui no Brasil, tá? Agora, pessoal, partindo para o penúltimo banco aqui da lista, o Banco Banrisul, que é um banco estatal também, só que é um estatal já da federação, não um estatal aí igual ao Banco da Amazônia, que é o governo federal que detém a maior parcela significativa do banco, e sim uma menor parcela do governo, ou seja, é um banco aí que ainda está com preço sobre lucro de 0,98 vezes, tá? E o P sobre VP está em 0,61 vezes. O ROI do banco está na média aí de 10,26%, tá? Eu, Banrisul, acredito, vislumbro como uma oportunidade com um patamar de preço mais baixo, porque o risco aqui no banco é maior, então exige um prêmio de risco muito maior para a Banrisul. Não me posicionaria, pelo menos, nesses preços no banco. Nada é recomendação, vale ressaltar, posso estar totalmente errado. A empresa nunca deu prejuízo, tá? E foi uma empresa que até pagou um dividendo razoável ao longo dos anos, de 6,66%, tá? E ele paga com uma recorrência similar à do Banco do Brasil, tanto que eu até brinco que ele é uma cópia aí do Banco do Brasil, porque ele também é o único banco que detém aí um calendário fixo de pagamentos. Ainda é um banco small cap com 6,33 bilhões de valor de mercado, tá? E o mercado acredita que pode ter uma possível recuperação da empresa para o ano de 2024. É um banco que também eu não vejo como previdenciário, né, apenas para fins de oportunidade. A não ser que ele fosse findando ao longo do tempo, posso avaliar se é um banco que faz sentido para mim ou não. Mas de todos que eu analisei aqui agora, o que mais faz sentido para mim, por incrível que pareça, é o Banco do Brasil, tanto em termos de preço, como em termos de perenidade, de consistência de pagamento de dividendos. Agora, pessoal, partindo aqui para o Banco BMG, é um banco que particularmente não gosto tanto, tá? Ele não tem uma gestão aí, ao meu ver, muito qualificada, e ele não negocia múltiplos tão bons, tá? Já subiu bastante, 84% nos últimos 12 meses. Negocia um preço sobre lucro de 8,4 vezes. Banco do Brasil, mesmo sendo o banco large cap, ainda negocia múltiplos mais baixos. E o P sobre VP de 0,51, ou seja, o P sobre VP está baixo, mas o ROI do banco está baixo, de 6%. Então, não justifica o P sobre VP estar tão descontado. O mercado está pagando esse preço sobre valor de patrimônio mais baixo justamente por sua rentabilidade está destruindo o valor, tá? Então, o banco que eu particularmente não colocaria na carteira, principalmente por termos qualitativos, que a principal análise que temos que levar é a análise qualitativa. A quantitativa, ela é em segundo plano. A análise de preços, né? De valor, de valuation, a gente deixa para segundo plano, e a qualitativa é a que vai ditar o rumo da empresa de fato. E em termos qualitativos, o Banco BMG, na minha visão, não é muito bom, tá? Os últimos dividendos, o dividendo médio do banco nos últimos 5 anos foi de 10,26%, tá? Até que foi um pouco atrativo aí. Ainda é um banco microcap com 2,13 bilhões de valor de mercado e detém uma base acionária de 583 milhões de reais, tá? Mas, lamentavelmente, como eu falei para vocês, a gestão do banco não me atrai muito, tá? Então, eu prefiro outras empresas para a minha carteira. De todas as que eu citei aqui, continuo firme e forte no Banco do Brasil e sigo aumentando posição abaixo dos R$56. Minha meta aí para pelo menos 2024 é encerrar com umas 1.500 ações da empresa, tá? Também sigo comprando com bastante intensidade Irani. Fiz um aporte aí recentemente na empresa, tá? Se ela se manter nesses preços de R$8,98 a R$9,
vou estar comprando aí. E mais adiante, sim, pretendo colocar outras posições no meu portfólio, tá? Que eu sigo de olho. Portanto, por enquanto, sigo comprando essas duas enquanto os preços ainda se refletem de uma maneira favorável. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.